Salve galera, Knife Nexus aqui e hoje eu vou falar sobre a genialidade do mecanismo que permite que esse canivete aqui manual, 100% manual, sem mola, sem rolamento, tenha essa abertura. Eu já tinha aberto ele, não consegui descobrir, mas agora sim eu acabei percebendo uma coisa. Então vamos lá. Primeiro ponto, muita gente achou que era a suavidade, que era porque ele teria discos de plástico que tem muito pouco atrito, ou que ele seria muito bem lubrificado, alguma coisa nesse estilo, alguma coisa que permite ele deslizar mais. E não é o caso. Não é o caso. Por exemplo, esse daqui, ele é bem suave, não precisa colocar força nenhuma para pressionar o flipper, mas ele não tem essa abertura que vai abrir totalmente só com o flipper, porque ele é manual também e você precisa fazer jogo de pulso. Agora, esse aqui, além dele ter bastante suavidade, deslizar bastante, esse não é o ponto principal. Ele tem uma trava magnética que trava ele fechado. Então, por exemplo, o Shirogorov dá para abrir ele assim, né? Dá pra abrir ele sem o flipper, só jogando ele para baixo, porque ele não tem uma trava magnética muito forte prendendo ele fechado, né? Tem uma trava, por exemplo, só de fazer isso aqui ele não vai abrir. Agora, se usar mais força, aí sim ele abre. Esse daqui eu não tenho certeza se ele tem suavidade para abrir. Tem. Agora, essa trava magnética, que é bem forte até, ela deixa a abertura dele mais rígida, na verdade. Só que mais segura. Você pode usar a força que quiser, que ele não vai abrir de jeito nenhum. E por conta disso, você tem que colocar mais pressão. Não é muito, tá? Não é muito. É bem de boa abrir ele. Mas você tem que colocar mais pressão para superar a trava e abrir ele. O que acontece? Essa pressão, essa energia, ela acumula. Então eu vou dar um exemplo prático para vocês de como isso funciona. Esse canivete aqui, ó, eu vou colocar um dedo na frente da lâmina e o outro eu vou pressionar o flipper, né? E aí eu tiro o dedo da frente e ele abre, porque toda essa pressão, essa energia, ela acumulou ali. E ela foi liberada de uma vez quando a trava saiu. Deu para entender? É como se fosse um estilingue, né? Puxa e solta. Ou seja, se ele tiver uma trava magnética, esse aqui é a mesma coisa, se ele tivesse uma trava magnética que prendesse ele fechado, né? Que impede de abrir com facilidade, e aí você usa força suficiente para superar a trava, ele ia abrir como se tivesse mola. E isso é simplesmente genial. Inclusive, os canivetes automáticos que eu tenho, canivetes de mola, eles também têm uma boa rigidez. Esse aqui tem mais rigidez para abrir do que o Xingu, sendo que ele tem mola. Então é inútil a mola dele. A mola dele não tem utilidade nenhuma, porque se for para ter um mecanismo que é mais rígido, esse aqui tem um pouco de rigidez também, muito mais que o Shirogorov, por exemplo, e muito mais do que esse daqui, né? Se for para ter uma rigidez maior, menos suavidade, que esses aqui eu não sei se é por causa da trava magnética, acho que é por causa da mola, na verdade. Com certeza, na verdade, é por causa da mola. Esse aqui também tinha mais rigidez por causa da mola, não abria tão fácil assim, mas a mola quebrou. Agora, se for para ele ter essa rigidez, que é o caso dos canivetes de mola, que não tem tanta suavidade, é melhor comprar um manual, mas ele tem que ser bem construído. Porque os outros canivetes manuais, mesmo os da própria Xingu, eles não fazem isso daqui. Isso aqui é exclusivo desse canivete, mas é um negócio genial. E é bem de boa abrir, tá? Não fiquem pensando que, precisa de muita força. Não precisa. Esse aqui precisa de mais força, sendo que é bem de boa abrir ele, mas precisa de mais força ainda do que o da Xingu. Então, além dele deslizar tão bem quanto os outros, eu acredito que ele ainda desliza melhor do que esse daqui. Obviamente não tão bem quanto o Shirogorov, né? Mas o principal que permite ele abrir tão fácil com o flipper é a trava magnética. Isso aqui pra mim isso aqui é genial. E eu demorei para descobrir isso,
Eu abri ele, eu fiquei pesquisando, estudando como que é possível ele abrir dessa forma. Eu perguntei pro ChatGPT, porque eu não tinha achado nenhuma resposta em nenhum lugar da internet, nenhum vídeo no YouTube, nenhum artigo. Então, não soube responder também. Aí eu fiquei testando, peguei esse canivete, até que em certo momento eu coloquei o dedo na frente, pressionei e voilá. Ele abriu instantaneamente, coisa que nunca aconteceria só usando o flipper. Então, realmente, assim, esse é um mecanismo bem confiável, porque o canivete continua sendo manual. Ele não precisa de nenhuma mola, não precisa de nenhuma peça frágil e móvel que pode acabar quebrando. Um canivete manual, querendo ou não, ele é mais confiável até mesmo que um de rolamento. A única coisa que o de rolamento ele é muito mais suave, não tem como. O Shirogorov é muito mais suave que o Xingu e que qualquer canivete manual. É indiscutível e incomparável. Só que o manual ele tem menos peças e, consequentemente, ele é mais resistente. Então, dentro do preço dele, não tem canivete de rolamento, praticamente. Tem um que é bem próximo do preço dele, na verdade, que é da Taui, que eu também acho ele bom, mas eu acho esse aqui melhor ainda. Que a trava desse aqui é melhor, ele é mais resistente, ele fica com menos folga, né? Então eu recomendo mais esse daqui. Então, comentem o que vocês acharam, se vocês esperavam que seria um mecanismo assim tão inesperado, eu achei pelo menos, bem surpreendente. Foi uma solução muito absurda e realmente todos os canivetes desse daqui que tem esse negócio. Não é exclusivo desse aqui que o meu veio com algum defeito que faz isso. Não. Eu já tinha visto vários vídeos antes mesmo de comprar ele falando sobre esse canivete ser o único da própria Xingu e de todos os canivetes manuais que consegue abrir só pressionando de leve o flipper. Enquanto os outros todos são semelhantes a esse daqui, né? Eles não têm tanta pressão para isso. Comentem o que vocês acharam, quais vídeos vocês querem para a próxima e nos vemos lá.